A gente briga e separa, a gente separa e volta. Eu levo tapa na cara, eu que apanho ela chora. Sempre rola uma DR, uma amiga fofoqueira, falando da minha vida, sempre sem era nem beira. Mas eu não vivo sem você e você não vive sem mim. Ela me conheceu, cachorro, se apaixonou por mim assim. Oi pessoal, bem-vindo ao programa Amar Sempre Cura. Aqui a gente discute a jornada de uma relação infeliz, de uma vida amorosa frustrada, até a felicidade plena na vida a dois. E eu sou Marcela Quieco, psicóloga, gestalterapeuta e coach de relacionamento. E o tema de hoje é: a gente briga e separa, a gente separa e volta, igual a música. E eu vou te explicar como identificar se você vive isso e também como sair desse círculo negativo, desse círculo vicioso no seu relacionamento. Vamos conversar então sobre tudo que envolve isso hoje, com várias dicas, respondendo aqui várias perguntas que surgiram sobre esse tema e que com certeza deve interessar você. Isso mesmo. E Má, já para começar, tem uma pergunta aqui que eu tô muito querendo saber. O que é um círculo vicioso no relacionamento? Nisso aí, Carlinha, recorri à Wikipédia para ajudar a entender e ir lá no significado da palavra, da expressão círculo vicioso. E eu acho interessante compartilhar com vocês aqui. Círculo vicioso é uma sucessão geralmente ininterrupta e infinita de acontecimentos e consequências que sempre resultam numa situação que parece sem saída e sempre desfavorável, principalmente para quem se vê capturado por esse tipo de relação. Ou seja, resumindo, o círculo vicioso ele se resume em quê? Em algo ininterrupto, que se repete, e infinito. Que geralmente as consequências disso são negativas, tanto para quem causa esse círculo vicioso, quanto para aquele que é o termo que foi capturado, mas quanto para aquele que vivencia isso. O que isso tem a ver com os nossos vícios, os outros vícios? É porque a palavra vicioso remete a vício, de certa forma. Mas vício, se eu falar pra você, eu falar pra alguém, a pessoa vai pensar, ah, não, vício... A imagem que vem à cabeça é uma pessoa usando droga, ou fumando cigarro, ou aquele cara que vive no bar tomando cachaça. O vício é uma palavra até muito agressiva. E dificilmente alguém vai linkar ela, vai associar essa palavra a uma mulher que é viciada num homem, por exemplo, ou uma mulher que é viciada num relacionamento. Pode ser viciada na dor? Pode. E é muito boa essa pergunta porque eu vou explicar aqui o que é um vício, né? Então, assim, vício, o que é um vício? De acordo até com o próprio dicionário, é um hábito repetitivo, então ele se repete, que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado e aos que com ele convivem. Então, você percebe a semelhança com o que é o círculo vicioso. Ele é repetitivo e ele causa algum prejuízo também para aquele que é o viciado ou para quem está ao redor dele. E aí vem um ponto, né? A autora Robin Norwood, ela definiu um termo que não necessariamente é vício, mas que remete a isso, que é amar demais, quando se trata de relacionamentos. O que é esse amar demais? É um comportamento neurótico, que quer dizer repetitivo, de pensamentos, de comportamentos, de padrões. Então tem esse perfil repetitivo e negativo, que ela denominou amar demais, porque se trata de relacionamento, e que é praticado na maioria das vezes por mulheres, que são viciadas em relacionamentos ruins e etc. E ela, que ela é terapeuta também, ela entrevistou já milhares de homens, ela já trabalhou com dependência química mesmo, e ela entrevistou já milhares de homens dependentes químicos e também as esposas desses caras. E ela percebeu aí uma semelhança tremenda e algo que até ela ficou surpresa com isso. Por quê? Ela percebeu que o que tinha em comum entre esses homens era que quando eles eram crianças, na infância dele, eles viveram uma carga de dor e de tensão na infância, na família, maior do que o normal. Apesar de que é difícil definir o que é normal, mas é aquilo que foge do equilíbrio, sabe? Aquela carga de dor que às vezes pode ter sido muitos conflitos entre os pais, pode ter sido até o uso de droga entre um dos dois, vícios de um dos dois com o trabalho.
seja qual carga for, mas é uma carga muito emocional. E ela percebeu o que das mulheres desses homens? Que elas tinham uma característica também comum entre elas, que era a característica de ser a mulher salvadora, a mulher que vai ajudar esse homem, que vai dar um jeito de sustentar, porque querendo ou não, quem vive com uma pessoa dependente química acaba, de certa forma, sendo codependente. É difícil, você precisa ali estar todo dia... E essa mulher salvadora, quem não assistiu o seu vídeo falando da criança, volta lá e assiste o vídeo dos tipos de criança. Dos tipos de criança, porque eu acho verdade. Que as coisas, né, elas se interconectam. linkam, elas se interconectam. É, verdade. Eu posso dar até uma pincelada aqui, né? Porque na verdade, e aí viria a próxima pergunta, mas como é que tem a ver essa questão da infância com como é que a gente traz, como né? que traz isso pro presente. Isso pro presente. Mas só para concluir o raciocínio, então, ela percebeu que essas mulheres tinham essa característica de salvadoras e que elas, no relacionamento com esse cara, que era dependente químico, etc., que não é fácil, que é doloroso também, é uma realidade ruim, difícil, cheia de desafio, essa mulher, ela estava revivendo mesmo inconscientemente os problemas dela da infância, coisas ruins que ela viveu na infância. Então ela percebeu que, na verdade, esse homem dependente era dependente da droga e essa mulher era dependente de um relacionamento ruim. E que ambos desenvolveram um certo tipo de dependência emocional. Parece meio louco. Mas assim, ela percebeu muita semelhança entre as mulheres desses caras dependentes, né? E aí vem a próxima pergunta. Que é como podemos trazer esses problemas da infância, como eles vêm para o nosso presente, né? E qual é a relação deles com essa dependência? Então, cara, para quem não é da área da psicologia, eu vou tentar explicar de uma forma bem simples. O exemplo que você falou do vídeo que eu já gravei, vou resumir ele porque dá para entender dessa forma com aquele exemplo. Isso. Que geralmente em famílias em que teve desajuste, conflito, brigas e etc., a criança, ela desenvolve 3 formas de tentar salvar essa família. Porque, cara, tudo que a criança quer é ver a família bem, unida, os pais juntos, felizes e tal. Quais são as 3 formas? Então ela pode ser a invisível, eu não levo problema, eu não faço nada, eu finjo que eu não existo, eu não acrescento, eu não dou problema na escola, eu não faço isso, aquilo, pra deixar, não piorar o quadro. Ou a criança problema, que aí é o contrário, ela puxa pra ela a preocupação dos pais, deixa de ser com a situação da família e passa a ser com a criança. Com o objetivo dela é o quê? Por mais que ela seja rebelde, a que dá problema na escola, em tudo, o objetivo dela é até muito bom, que é salvar a família, pensando assim, é melhor eles perguntarem o que eles fazem comigo do que com a relação com a família. E a terceira é a criancinha muito boa, exemplar, que traz orgulho e tudo, mas que ela aparenta isso, mas no fundo não é isso. Na verdade, ela prefere aparentar que ela é boa do que se sentir bem. Então, o que tudo isso lá na criança, independente da forma como a criança lidou com isso, como que ela traz isso pra vida adulta? Porque, cara, quando ela tava criança, assumindo alguma dessas posturas, o que ela tava querendo? Melhorar a família. Tava querendo que o papai e a mamãe se dessem melhor, tava querendo que a família toda ficasse bem e etc. Ela tava tentando salvar a família. E é óbvio que ela não conseguiu. Porque é uma criança, primeiro que isso não é responsabilidade de criança. E segundo que dificilmente uma criança vai conseguir salvar uma família, né? Mesmo que às vezes os pais pensem, não, mas eu estou com ele ainda por causa do meu filho. Estamos juntos por causa do filho. Isso é outra coisa, não entra nesse caso. Então essa salvadora, que não conseguiu mudar os pais, ela cresce achando que ela vai mudar outra realidade. E o que ela faz? Ela escolhe homens que vão fazer ela viver as sensações que ela conhece. Sendo boa, sendo ruim, é as sensações que ela conhece. Que ela aprendeu de família, né? Então é assim que, de certa forma, ela revive e ela recria essas situações. Percebe uma mulher de um dependente químico, por exemplo? Ela tá com ele querendo que ele vá pra fossa, que ele piore, que o relacionamento vire uma bosta? Não. Ela quer que ele melhore, ela se empenhe, ela dedique. Quem é esposa de um dependente, que eu também já trabalhei com dependente químico, sabe? Você acaba abrindo mão de muita coisa da sua vida por ele, sabe? Mas os relacionamentos desajustados não são só os que são de dependência química. Não, tem também aquelas pessoas que são super obesas
e que tem uma pessoa que cuida, né? Normalmente eles têm o par e que não deixa eles melhorarem, né? Mantém eles obesos. Fica boicotando. Os médicos que tratam obesidade nesse nível sempre comentam sobre esse ciclo também. Sim. E agora você falando, sim, tem uma semelhança. Sim, e é interessante, que fez total diferença pra mim, foi quando eu percebi que eu era viciada num tipo de relacionamento ruim. Enquanto eu não percebi isso, eu não entendia que eu tinha que me tratar. E é esse o grande objetivo aqui. Quando você percebe que isso é tão doentio quanto outros tipos de vício, você passa a dar valor pro seu tratamento. Entende? Você para, pelo menos isso aconteceu comigo, de querer acreditar que é o outro que vai se curar. Porque você entende que pelo fato de você estar com ele, conviver tantos anos essa mesma realidade, quem precisa se tratar sou eu. Claro. E é esse o grande ponto. Então, identifico a mesma coisa. Pois é. Então a relação da infância com a vida adulta é essa. Até porque desde a nossa concepção, a abordagem direta do inconsciente é muito categórica nisso. Desde a nossa concepção, a gente tem um eu pessoal, que esse eu pessoal, ele absorve, no nosso já tem um inconsciente que absorve tudo que a gente vive, desde o útero da nossa mãe. Ah, Marcela, mas... E aí eu gosto muito da analogia de uma memória de computador. O que é o consciente e o inconsciente? O inconsciente é toda a memória, o HD do computador que tá lá que você nem vê. Os arquivos de não sei quantos anos atrás. Se você tem um computador muito antigo, às vezes você vai fuçar lá, tem coisa que você nem lembrava. Foto que você abre, que você fala, misericórdia, olha como é que eu tava nessa época. Que você vai fuçando e vai chegando nessas fotos. O inconsciente é esse HD, que tem tudo que você sequer lembra que existe ali. O consciente é a área de trabalho. São os arquivos e as pastas que estão ali, que você mais usa, que você mais precisa para o dia a dia e que tá fácil, que você lembra, que tá ali naquela área tão pequena, mas que é o seu consciente. Então o nosso HD, ele começa desde a nossa concepção, né? E aí a gente traz para a vida adulta. Então é dessa forma que a gente recria e que a gente traz problemas e vivências da infância para a vida adulta. E cria os ciclos. E cria esses ciclos, sejam negativos, sejam positivos, né? Pô, mas tem ciclo positivo nisso, Mar? Óbvio que tem. Oh, e é aqui eu quero que essas mulheres cheguem nesse ciclo. Ciclo positivo, Esse ciclo positivo. Então vamos, uma pergunta agora. Qual a diferença do negativo para o ciclo positivo? Ótimo, Carlinhos. E cara, presta atenção nisso que eu vou explicar, você quem tá ouvindo e tudo. Porque olha só, muitas pesquisas em se tratando de vício, de ciclos, porque vício é um tipo de ciclo interminável e infinito também. Muitas pesquisas já viram semelhança entre um prazer imediato e uma dependência. E presta atenção nessa frase, porque eu anotei ela aqui, porque ela é importante e que eu vou refletir sobre ela junto com vocês, porque é importante e pelo menos mudou muito a minha visão sobre muita coisa. A frase é: a virtude é quando se tem a dor seguida do prazer. O vício é quando se tem o prazer seguido da dor. Então aqui eu vou falar agora de forma bem clara o que isso quer dizer. E ainda complementa dizendo o quê? Que o segundo período, ou seja, se a virtude é a dor seguida do prazer, esse segundo período que é o prazer, ele tende a ser mais longo e duradouro. Sempre o segundo período tende a ser mais longo e duradouro. Porque na verdade é como se você valorizasse mais ele por ter passado por uma coisa difícil antes, não? De certa forma, sim. E o contrário, na questão do vício, por exemplo, o vício é o quê? O prazer seguido da dor. A dor, que é o segundo período, também tende a ser o mais prolongado. Vamos trazer isso para o relacionamento e para a vida para você entender. Então, exemplo. Primeira virtude. Imagina uma pessoa que quer ser promotora, que quer ser delegada, que quer ser juíza e etc. E ela estuda 2 anos, para de sair com os amigos, fica enclausurada dentro de casa, não trabalha com outra coisa, só estudando para passar no concurso. Então ela se sacrifica e após 2 anos ela conseguiu passar nesse concurso que mudou a vida dela para sempre, e essa conquista que direcionou o rumo da vida dela e que era o que ela queria. Aqui é a virtude, porque tem a dor seguida de um prazer duradouro e quem sabe
infinito aí até ela morrer, certo? Certo. A virtude do sacrifício, a gente se sacrifica por algo maior. Agora o vício é o contrário, a dependência é o contrário. É quando você tem uma carga de prazer e depois você sente uma dor. No uso de droga, pega uma pessoa que fuma maconha e enquanto ela está fumando a maconha, que ela é depressora, essa pessoa se sente relaxada, se sente tranquila, as preocupações vão embora, sabe? Ela fica tranquilona ali, desligada dos problemas, naquela sensação boa, gostosa de estar ali sem problema nenhum. Mas depois que passa o efeito, aí vem dor de cabeça, sente muita fome, às vezes se arrepende por ter feito aquilo naquele dia que tinha que estar trabalhando, que não era hora para estar fazendo aquilo. Às vezes, dependendo do uso que a pessoa faz, aquilo vai prejudicando a memória, a atenção. Então ela sofre os prejuízos disso mais a longo prazo do que só aquele período em que ela está usando a droga. Então a dor é o prazer enquanto está fazendo, depois seguido de uma dor mais prolongada. E isso no relacionamento, como é que se dá? O relacionamento nosso, principalmente de quem vive momentos de tensões, ele tá lá, tá tudo maravilhoso, tudo bem, nossa, a gente se ama, a gente tal, até que vem uma situação de tensão. O cara é muito ciumento, ou o cara viu alguma coisa, ou a mulher que viu alguma coisa nele, ele chegou tarde em casa, ou falou alto com ela, ou bebeu um pouco, ou ela que estava atacada e não soube como lidar com ele. Aí começou uma situação de tensão e começou uma briga forte e tudo desandou. E aí ela se sentiu humilhada, a autoestima dela foi pro saco e tudo. Mas aí volta na reconciliação, cara, é tudo maravilhoso. Eu falo porque eu já vivi isso. Então assim, quando tá tudo bem, tá tudo muito bem às vezes. Nos momentos em que tá tudo bem nessas relações que são montanha-russa. Então tá tudo muito gostoso, sabe? Não tem problema. Quando tem essa reconciliação, a fase da lua de mel, o sexo é muito bom e todo mundo se entrega e faz planos a longo prazo. E eu te amo, você me ama, tá vendo? Não adianta, você não consegue viver sem mim. Até a próxima briga. Até a próxima briga. Desiste, porque você não consegue viver sem mim e eu sem você. E aí, enfim, é aquela coisa toda, aquele troca de carinho aqui, ali, não sei o quê. Até vir a próxima briga e a mulher se sentir um lixo, se sentir pior ainda e pensar, meu Deus, tá vendo, não vai mudar, agora que eu achei que ia, não vai mais, eu não presto, ele não me valoriza e nada que eu faço tá bom. Então a dependência, identificar a diferença no seu relacionamento de um pro outro é você perceber isso. O que dura mais? É a dor? Ou é o prazer, não no prazer no sentido literal, mas... É assim que você tem como saber se o seu ciclo é positivo ou é negativo. Ou um momento bom. Como é que você tem se sentido a maior parte do tempo? Independente dos momentos em si, tá muito bom com ele ou tá muito ruim com ele, mas você com a relação, você tem se sentido mais... E eu falo por mim, cheia de dúvidas, meu Deus, será que é isso mesmo? Será? Então, quantos momentos você anotaria na sua caderneta? Então assim, quais momentos que vem mais a sua forte, a sua memória? Porque tem bons momentos e maus momentos em todos os relacionamentos. Não adianta fulaninha querer vir pra mim e falar, mas só tem desgraça e ela tá lá com ele. E eu digo isso porque quando eu trabalhei com dependente químico, a gente foi fazer uma avaliação, uma balança decisional, o que tem de bom e de ruim usar droga? Aí os caras viraram pra mim e falaram, você tá louca, Marcela? Como assim o que tem de bom em usar droga? Eu tô aqui pra me tratar e você tá querendo saber o que tem de bom em usar droga? Eu falei, ué, gente, se não tivesse absolutamente nada de bom ninguém faria. Nada de positivo ninguém faria. E aí começou, não, porque quando eu uso cocaína, eu fico na adrenalina, eu pego a moto, eu ando em alta velocidade, eu me sinto cara, eu me sinto isso e aquilo. E começou a vir o prazer imediato e mais momentâneo. Porque tem, gente, tem. Então é isso, dá pra você identificar o ciclo positivo e negativo dessa forma. E como identificar isso pode ajudar as mulheres em situações delicadas, lá? De várias formas. Primeira coisa, porque é importante o fato de estarem me ouvindo e me vendo até agora, é um sinal de que elas estão já querendo ou se interessando por esse assunto, porque elas vivem algo parecido com isso e querem mudar. E o conhecimento transforma. Eu digo por mim, né? Quando eu não entendia o que eu vivia, eu simplesmente vivia. Porque eu não sabia o que eu fazia, eu não sabia que tinha gente que vivia coisa parecida, não sabia que isso era comum, não sabia nem que existia... Ai, meu Deus, eu posso estar reproduzindo o que minha mãe e meu pai
fazia, era tudo que eu menos queria, era tudo que eu mais queria mudar quando eu era criança e eu tô aqui, sabe? Eu tava cega pra isso. Então, assim, a forma de você adquirir conhecimento é o primeiro passo e mais importante pra você conseguir transformar isso. Porque tem um preço alto que você paga por continuar a viver essa situação. E aí você pode escolher lutar pra sobreviver, que é o que você tem feito, era o que eu fiz por muito tempo, o que minha mãe fez por muito tempo, pra sobreviver. Sim, eu também fiz por muito tempo. Nessa relação, nesse cenário. Ou você pode lutar, só que pra crescer, que é diferente, né? É uma luta diferente, mas exige um empenho. Você luta pra crescer quando você tem uma relação de parceria, né? Sim. E não de superioridade, inferioridade. Sim, e não montanha-russa também. Não montanha-russa. Exatamente. Então, e aí, Má, baseada nisso tudo, você tem alguma dica, assim, porreta, para as mulheres conseguirem sair desse ciclo? Tem um momento para isso acontecer na vida que ela pode falar, nossa, agora isso aqui, é a partir disso que eu vou trazer a mudança? Carlinha, eu vou pegar o meu exemplo. O melhor momento para você fazer isso é agora. É quando você sentir que você não consegue mais ter controle sobre as suas próprias emoções, sobre você. E esse é o melhor momento. Não é ontem, não é amanhã. É agora. E tudo precisa de um primeiro passo. E aqui eu vou dar um exemplo, eu vou até ler, que eu achei muito incrível a situação que uma mulher que eu conheço, que usou óculos a vida inteira, ela colocou um relato de como é que foi quando ela fez a cirurgia e deixou de usar óculos. E ela chamou isso de o velho hábito. Olha que incrível. Há aproximadamente 8 meses eu fiz a cirurgia refrativa da miopia para me livrar dos óculos. Durou 10 minutos em cada olho, ou seja, 20 minutos. Era tudo o que eu queria. Eu usava óculos desde os meus 13 anos. Hoje estou com 59. Faz as contas aí, quanto tempo que dá. Foi então quando percebi a dificuldade de me livrar daquilo que me incomodava tanto, o óculos. No princípio eu fazia gestos com as mãos, procurando óculos na cama, levando a mão no rosto para tirar. Às vezes me pegava com óculos de leitura fazendo as tarefas rotineiras. Era cada cena que, se eu contasse em detalhes, vocês morreriam de rir. Muitas vezes me peguei rindo, dirigindo, só em lembrar. Após um tempo, percebo que essas cenas se distanciam de acontecer e sinto que falta bem pouco para inexistirem. Pensei, como posso sentir falta de algo que me incomodava tanto por anos e anos? A resposta parece simples, a força do hábito. Eu até me arrepio. A força do hábito. Na nossa vida pessoal também muitas vezes é assim. Vamos levando relacionamentos, trabalho, ambientes que não nos trazem paz, que nos machucam, que roubam nossa energia. Ambiente tóxico não é bom para ninguém. E aí eu acrescento, relacionamento tóxico não é bom para ninguém. Agora existem decisões que são muito difíceis, seja por medo, pelo financeiro, é preciso coragem, determinação e fé. O resultado é libertador, renovador. Hoje percebo o quanto foi importante para a minha vida a tomada de decisão. Hoje já não preciso do óculos. Enxergo perfeitamente e o velho hábito se torna inexistente. Mas esses anos talvez tenham sido necessários para o amadurecimento da decisão. Não importa o tempo que se leva para uma decisão. O importante é a vida que se leva após a tomada de decisão. Muito bom. Cris Viana. Muito bom. Incrível. Incrível, isso, porque é isso que isso aí explica mesmo. É isso. Então, assim, às vezes tem mulheres que viveram 20 anos com um cara e começaram a relacionar com ele desde os 16 ou dos 17. Ela passou mais tempo com ele do que sem ele na vida. Né? E aí termina e quer que da noite pro dia simplesmente consiga aprender a viver sem tudo aquilo. E esse é um exemplo muito claro de que a gente depende e passa a se acostumar até com o que a gente não gosta. Até com o que não nos faz bem. Seja pelo tempo que for. Então, e aí é um processo. Então a pessoa que quer sair desse ciclo, ela vai passar por etapas. E eu acho que é muito legal ela ter em vista já que uma das etapas vai ser a adaptação a viver sem isso. A gente precisa se adaptar.
Assim como a gente precisa se adaptar, e eu passei por isso, a não viver mais com a coisa ruim, vivendo com brigas, cara, eu sentia falta das brigas. Não, e sabe que viver com a coisa boa também exige Adaptação. É esquisito. É esquisito. Às vezes você tinha um homem que tava bravo ou que vivia desconfiando de você, aí você conhece um que é todo gentil, Aí você fica assim... E aí você tá acostumada com aquele. Aí você acha que ele tá sendo falso, que aí você acha assim, mas por que tá inicialmente assim? Todos são. Então, esse exemplo é muito claro. Quando eu sei que eu vou me adaptar com o novo, eu preciso entender que eu vou me adaptar também a viver sem o que era velho, sem o que era costume. E aqui esse exemplo é interessante porque é desde os 13 anos que ela usava óculos, ok, é uma analogia com o que a gente está falando, mas é desde os 3, dos 2, desde o seu nascimento que você está acostumada a viver aquela situação dentro de casa. Então, pela força do hábito e da repetição e da familiaridade, é o que você vai viver na vida adulta, se e somente se você não tomar uma decisão. E você viu que o processo dela, eu não sei o que levou ela a tirar o óculos, só com 59 anos. Porque, aí vem a pergunta, por que não tirou antes? Por que viveu tanto tempo? Meu Deus, só 20 minutos mudaria a minha vida? Não é? Já me perguntaram várias vezes, por que eu não faço cirurgia? Você tem óculos, né? Você usa óculos? Eu uso, desde os 11. E é exatamente isso. Cada mulher tem o seu tempo e a sua necessidade, né? E no caso dela, ela chegou a essa conclusão. Foi preciso tanto tempo para amadurecimento dela. Então não existe idade. Não existe a melhor fase. É o seu momento. É o momento da pessoa que quer decidir. Eu acho que... Por isso. Voltando aí, quem quiser escutar de novo o nosso assunto sobre o fundo do poço, tem um link aí. Quando você chega no seu limite e que você fala, eu vou mudar agora. Exatamente. E só você conhece o seu limite. Não é mais ninguém. Agora, o grande ponto, Carlinha, e é isso que as pessoas precisam entender. Eu atendi uma moça que falou, olha, eu me humilhava para ele me amar. Eu tenho claro para mim que eu me sacrificava para eu me sentir amada. Ele virava para mim e falava, você merece um cara melhor que eu. Sabe? A pessoa descobriu que ele já ficou com outras e terminou. E aí ele veio atrás, ela foi atrás, já se humilhou pra ele, mas ela sabe e ela sente que isso não é o melhor pra ela. Ela conseguia falar pra mim isso claramente. Mas aí, e o que ela mais queria? Continuar com a decisão tomada de não quero mais você, não quero mais você, quero cortar contatos com você. Isso ela queria conseguir isso. E esse exemplo do óculos é incrível nesse ponto. Porque às vezes a gente se cobra muito, mas a gente não se entende também. Que tudo tem um tempo de adaptação. Aí você acha que, meu Deus, aí você fica em conflito com você mesma por não entender que você precisa se adaptar até a viver sem fulano. Ou sem cicrano. Eu tive que me adaptar. E foram termina e volta. Por isso que o título lá, a gente separa... Como é que é? A gente briga e separa, a gente separa e volta. Eu levo tapa na cara, eu que apanho ela chora. Sempre rola uma DR, uma amiga fofoqueira falando da minha vida, sempre sem era nem beira. Mas eu não vivo sem você e você não vive sem mim. Ela me conheceu, cachorro, se apaixonou por mim assim. Tipo assim... Que lindo, Mar, você cantando. Eu cantando, porque a música não. Mas, e é isso, assim, você precisa se adaptar a não viver mais com esse cachorro, né? Usando só a questão da música. Ou a não escolher mais os cachorros, né? E eu fui de férias em Angra e a diarista de lá, ela via meu marido me chamando às vezes, amor, amor. Aí teve um dia que ela comentou assim, nossa, é muito amor, né? Eu falei, tipo assim, o jeito de chamar, a forma como é que chamava. Aí passou, ela comentou isso, aí num outro dia lá, ela falou, olha, eu falei aquilo com você aquele dia, mas aí ela foi contar da história dela, que ela viveu uma vida muito infeliz, assim, porque o pai separou cedo, a mãe casou com o padrasto, e o padrasto humilhava ela tinha de sair na peia mesmo com o padrasto, sabe, de briga, e jogava ela na parede, não sei o quê, e até que ela viu que a única saída era sair de casa. E aí ela saiu de casa e casou, tipo, com 14, 15 anos, já engravidou logo. Mas o marido que ela escolheu, como é que era com ela? Igualzinho ao padrasto. Terrível. Terrível. E ela viveu ainda alguns anos com esse marido. Mas era um ogro com ela. Ela até usou esse termo. Ele era um ogro. Ele era agressivo. Ele era...
E aí ela não aguentou, teve 2 filhos com ele e separou dele com 2 meninos pequenos. Um tinha 1 ano, o outro tinha 2 e pouco. E separou dele. E nisso ela conheceu um novo cara na praia até. E ela contou que ela tava lá na praia e tudo. Aí o cara chegou com ela e tava vendo as crianças perto dela brincando. Aí ele falou, e não sei o que, são seus? Ela falou, são meus filhos, eu não sou babá não, eu sou mãe. E aí ele contou pra ela que isso despertou nele já um interesse inicial nela e tal. Resumindo a história, e ele tratou ela sempre muito bem desde o começo. Aí ela achou esquisito, ela não tava nada acostumada com isso. E aí ele quis propor já pra levar ela pro Rio, lá de Angra, pra ela ir morar no Rio. Ele ia assumir os filhos com ela, ele queria realmente ela. Ela falou, meu Deus, mas eu tenho 2 crianças, eu já acabei de sair de um relacionamento ruim. E ela falou, Marcela, ele é o cara, a gente tá 10 anos juntos hoje. E ele é o cara que trata ela assim, ele não estressa, ele é aquele equilíbrio em pessoa. E ela falou que ela era muito grossa com ele no início. Que ela era muito ela tava acostumada, seca, né, com ele. Era porque ela tava armadura, dela. era o vício dela. E ela foi aprendendo que ele era um cara completamente diferente. Porque no início ela tava armada. Ela falou, cara, será que eu vou sofrer? Então peraí, que eu já conheço. Eu não quero sofrer de novo. Já vi, a experiência que eu tive foi essa. E a história é incrível. E ela demorou pra se acostumar com o bom. E aí quando ela viu eu chamando meu marido, a gente se chama de amor e não sei o que, ela falou, ele me chama assim também. E ela teve que se acostumar ao jeito que ele chamava ela, ao jeito que ele tratava ela, olha só. E pra fechar a história deles, ele casou com ela, ele não podia ter filho. Então assim, isso é o que eu achei. Que ele até aceitou assumir as crianças dela pra ter uma família com ela, porque ele não podia ter filho. A família toda dele já sabia que ele não podia ter filho, todo mundo sabia. Ele já tinha sido casado, já tinha se relacionado e tal. Na verdade, isso, uma coisa que pra uma pessoa com outro histórico seria ruim, pra ele foi positivo. Pra ele foi bom. E você não sabe o que aconteceu. Com um tempo de casado, ela engravidou. Olha. Dele. A cara dele escrito, menino. Passou um tempo e engravidou de novo. Nossa. Então eles têm 4 filhos. E os filhos do primeiro casamento se dão super bem com o pai. Mas é isso, assim, é pra exemplificar que a própria mulher vem repetindo padrões, se vicia, porque ela vive aquilo continuadamente, mas ela precisa se adaptar. Tanto a largar a mão do velho, quanto a aceitar o novo. Porque enquanto isso não acontecer, ela não abre mão do osso, ela não larga o osso, mesmo que seja ruim. E aí ela vai ficar batendo a cabeça com apego, com aquele lá que tratava ela daquele jeito, acha que não existe nada melhor, não conhece e tal, e tal, e tal. Então é preciso romper com isso. Muito bem, muito bem. E a dica é essa. Então assim, descubra quais são os sentimentos e as suas atitudes destrutivas pra você, pro seu relacionamento. Analisa o padrão de comportamento. Percebe sua infância, o que você traz. Começa a linkar as coisas. Viaja na maionese. Começa a ver a relação de todos os relacionamentos que você teve. O que tem de semelhante, o que tem de diferente. Sabe, às vezes, igual eu, tive um primeiro namoro muito bom, os outros não tão bons. Por que eu aceitei isso que não era bom se eu já conhecia o que era bom? Então começa a ponderar tudo isso pra você ter uma tomada de decisão do que você realmente merece e do que você não merece. Porque quando isso acontece, você tira a obsessão e dá atenção pra relação ou pra ele, pega essa obsessão e vira ela pra você, pro seu tratamento e pra sua cura. E aí você deixa de lutar por sobreviver e passa a lutar pra crescer. Muito bom, muito bem. É isso. Adorei o nosso conteúdo de hoje, Má. Então, reflitam, ficamos por aqui e espero que tenham absorvido, que seja uma informaçãozinha, um conhecimento e que leve para refletir, para transformar, porque a transformação já começa quando a gente adquire uma nova informação. Isso mesmo. Obrigado. Um beijo do Jô. Um beijo da Mar.